Olá, eu sou a psicóloga Natana e aqui neste canal eu falo sobre infância, criação de filhos e como construir relações familiares mais saudáveis e baseadas no respeito. Então, se são temas que tocam o seu coração, não deixe de se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram, @moods.com.br. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre rejeição. Como lidar quando os nossos filhos rejeitam outras crianças ou são rejeitados? Eu sei que quando os nossos filhos são rejeitados, é natural que a gente se doa muito mais do que quando eles estão no papel de rejeitando outra criança, mas o foco principal nesse primeiro momento, depois num próximo vídeo eu quero falar sobre outra coisa super bacana de como a gente pode lidar, ensinar as crianças nisso, mas neste vídeo eu primeiro preciso falar com vocês adultos sobre esse tema, porque eu vejo que é de nossa responsabilidade, enquanto adultos, evitar muitas situações de rejeição que acontecem, especialmente quando é o nosso filho rejeitando, porque infelizmente eu vejo muitos pais lidarem com muita omissão em relação a isso. Verem seus filhos rejeitando outra criança e ao invés de usarem essa situação como uma oportunidade para desenvolver empatia nos próprios filhos, que é algo fundamental para a vida, pensando que pessoas que crescem sem empatia, elas serão muito difíceis de conviver, porque falta nelas, inclusive, esse termômetro do que elas geram nos outros com o comportamento delas e, consequentemente, então elas vão muitas vezes sendo muito desrespeitosas emocionalmente nas relações. E com isso, inclusive, as pessoas vão se afastando delas, rejeitando elas, então gera toda uma repercussão bem complicada para a vida, mas também olhando para aquilo que é básico sobre a nossa responsabilidade enquanto adultos de não permitir os nossos filhos fazerem aquilo que muitas vezes já nos feriu muito na vida, porque é difícil alguém que não tenha se sentido rejeitado em alguma situação da vida, por algumas pessoas, pelo menos, e a gente sabe o quão difícil é lidar com isso, o quanto que isso causa na gente, inclusive, muitos prejuízos na maneira que a gente vai se enxergando, porque quando a gente é rejeitado, a gente também começa a se rejeitar, se desvalorizar, achar que falta algo na gente, e muitas vezes a gente está vendo ali nosso filho criar esse sentimento em outra criança e fica numa postura de omissão, de como se aquilo não fosse nossa responsabilidade, mas é muito nossa responsabilidade. Então, sobre isso, gente, eu tenho uma situação que aconteceu esses dias com o Pedro, que é um exemplo bem característico de como isso vai acontecendo, que basicamente nós estávamos num restaurante e tinha uma criança na frente dele, da mesma idade, uma idade bem semelhante, era nítido isso, e ele tentou interagir com a criança, ele tentou falar, ele tentou comentar uma coisinha que estava acontecendo, e a criança ficou, ai, sai daqui, não quero falar contigo, e ela foi indo para os pais dela, assim, segurando nas pernas dos pais, e os pais ficaram, ai, vem cá, filha, vem cá, deixa esse menino ali, vem cá, vem aqui com a gente. Parece que é uma situação pequena, do dia a dia, que, sei lá, tava todo mundo ali na correria, pegando almoço, mas olha o que isso representa. A criança está rejeitando, é natural, crianças pequenas realmente rejeitam por N motivos, a gente também, muitas vezes, né, não vai se identificar com algumas pessoas e vai ter um distanciamento, não vai, tem aquele fenômeno que é o efeito halo, que a gente chama na psicologia, que é essa primeira impressão que as pessoas nos causam, como a gente se aproxima ou se afasta delas, mas naquela hora, é uma hora de, muitas vezes, a gente, enquanto pais, ter um olhar com mais sensibilidade para aquilo que os nossos filhos estão fazendo e o que eles estão gerando na outra criança. Ou, por exemplo, situações, às vezes, de parquinho, que o Pedro chega para brincar com outra criança que está lá brincando, tenta se enturmar e a outra criança rejeita ele e os pais, ao invés de, filho, brinca, inclui, é bacana a gente incluir outras crianças, vão para uma postura de... então vai brincar em outro lugar, faz outra coisa, se tu não quer brincar ali com o fulaninho X. Que, na verdade, posturas que só vão reforçando que a criança pode rejeitar, muitas vezes validando esse tipo de comportamento, ao invés de usar ele como uma oportunidade de conscientização em nossos filhos. Então, esse é um grande alerta
que eu preciso trazer nesse vídeo, porque é muito fácil a gente negligenciar, às vezes até meio que no automático, sem nos darmos conta do que isso vai causar de prejuízo, tanto para os nossos filhos, quando eles estão rejeitando, quanto emocionalmente para a criança que está sendo rejeitada. Então, a gente precisa estar mais consciente, mais atentos nessas situações. Não no sentido de intervir o tempo inteiro na relação ali das crianças, que também é um outro ponto, mas é sobre um outro vídeo daí esse assunto. Que inclusive, se vocês quiserem, que eu falo em breve sobre isso, o que a gente deve intervir, quando não intervir, porque também às vezes a gente fica muito numa postura de ser muito tagarelas ali nas interações dos nossos filhos, falarem por eles, e com isso a gente também prejudica a autonomia, que é algo bem importante, que precisamos ter cuidado. Mas, enfim, é outro vídeo, se vocês quiserem que eu traga em breve, vocês me avisem aqui nos comentários. Mas falando sobre a rejeição, o primeiro ponto e mais fundamental é a nossa postura quando são os nossos filhos rejeitando. Como que a gente deve intervir, e não só na hora, mas a importância de a gente conscientizar a criança depois. Eu tenho muitas conversas com o Pedro sobre isso, nem só quando ele está com crianças da idade dele, mas até com relação a outros adultos. Com o Gabriel, às vezes ele acaba fazendo isso, então eu sempre converso com ele o que isso gera na outra pessoa, tanto que agora ele já chega às vezes e fala assim, ah mãe, eu falei tal coisa pro pai, eu falei, sai daqui pai, e eu sei que o pai ficou bem triste, chateado, eu pedi desculpa, eu dei um abraço nele, então é natural que a criança vai errar, que ela vai fazer essas coisas, porque nós também fazemos, mas ela ter essa bússola emocional do que causa no outro, de como reparar aquilo que ela causou no outro, é fundamental para que ela cresça sabendo como construir relações saudáveis e que ela seja uma pessoa saudável para os outros conviverem. Tá bom, gente? E a ideia que eu tenho para o próximo vídeo, eu quero ver se vocês vão gostar, é trazer o Pedro e mostrar como eu trabalho isso na prática com ele. Penso em trazer ele aqui no meu consultório e mostrar algumas interações que eu faço com ele a respeito disso. Mas para isso eu quero que vocês interajam muito nesse vídeo, encaminhem para outros pais, até porque às vezes a gente fica meio desconfortável de como falar isso para os outros adultos, a gente vê às vezes essa negligência deles na situação e fica meio desconcertado de como lidar. Então compartilhem, deixe que eu fale para esses pais, que eu coloque esses pontos de maneira geral, porque eu entendo que existem algumas situações que são muito embaraçosas do ponto de vista social para a gente lidar. Mas contem comigo que a ideia do meu canal, das minhas outras redes sociais é justamente ajudar todo mundo a lidar de uma forma melhor, mais saudável com as demandas da infância. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!